Então, bora pro assunto? Número 10. Ratos amam queijo. Se Hollywood e os desenhos de sábado de manhã fossem nossa única fonte de informação, acreditaríamos que o queijo é a única coisa que separa os ratos da felicidade plena. Mas, se você tentar oferecer um pedaço de gorgonzola para um rato real, ele provavelmente vai olhar para você com desprezo. Ratos têm narizes extremamente sensíveis e, para eles, o cheiro forte de muitos queijos é agressivo e repelente. Na natureza, a dieta desses roedores é composta majoritariamente por grãos, sementes e frutas, itens que têm um alto teor de açúcar e carboidratos, que é o que o metabolismo acelerado deles realmente deseja. A origem desse mito é puramente histórica e logística. Antigamente, antes das geladeiras, as pessoas guardavam carne em salmoura ou defumada e grãos em silos fechados. O queijo, por outro lado, ficava descansando em prateleiras abertas para curar. Quando um rato faminto aparecia e não conseguia roer o metal ou o vidro, ele ia na única opção disponível, o queijo. Como ele deixava marcas de dentes visíveis no bloco de laticínio, os humanos assumiram que aquele era o prato favorito dele, quando na verdade era apenas o plano C. Se você quer mesmo fazer amizade com um rato, esqueça o cheddar e ofereça um pouco de manteiga de amendoim. O Jerry sempre soube disso, ele só não queria contar. Número 9. Morcegos são cegos. A expressão cego como um morcego é um dos maiores insultos da história da biologia, especialmente considerando que esses animais têm uma visão que, em certas condições, deixaria qualquer ser humano com inveja. Sim, os morcegos usam a ecolocalização, aquele sistema de sonar biológico incrível que permite caçar mosquitos no escuro total, mas isso não significa que os olhos deles sejam apenas enfeites. Na verdade, todas as mais de 1.100 espécies de morcegos enxergam, e muitas delas têm uma visão noturna excelente, adaptada para detectar formas e movimentos onde nós só veríamos um breu absoluto. Algumas espécies maiores, como as raposas voadoras, nem sequer sabem usar o sonar. Elas dependem inteiramente da visão e do olfato para encontrar frutas. Além disso, pesquisas recentes mostram que muitos morcegos conseguem ver luz ultravioleta, algo que é fisicamente impossível para nós. Eles usam essa habilidade para navegar por grandes distâncias e para identificar flores que refletem esse tipo de luz. Portanto, enquanto você está tropeçando no pé da cama no escuro, o morcego está lá fora vendo o mundo em um espectro que você nem sabia que existia. Chamar um morcego de cego é como chamar um mestre de xadrez de burro, só porque ele também sabe jogar pôquer. Número 8. O Monte Everest é o mais alto. Se você dedicar anos da sua vida, gastar uma fortuna em equipamentos de oxigênio e quase perder alguns dedos congelados para chegar ao topo do Everest, você certamente terá o direito de dizer que está no ponto mais alto em relação ao nível do mar. Mas, tecnicamente, se formos usar uma fita métrica da base ao topo, você estaria no pódio errado. O verdadeiro gigante da Terra é o Mauna Kea, no Havaí. Enquanto o Everest ostenta seus 8.848 metros, o Mauna Kea chega a impressionantes 10.210 metros. O único problema é que mais da metade dele está escondido debaixo do Oceano Pacífico, o que é um golpe baixo para quem gosta de bater recordes visíveis. E se a sua definição de mais alto for o ponto mais próximo das estrelas ou o mais longe do centro da Terra, o Everest perde de novo. Devido ao fato de o nosso planeta não ser uma esfera perfeita, mas sim um pouco gordinho na linha do Equador, o Chimborazo, no Equador, ganha o troféu. Por estar localizado exatamente nessa protuberância equatorial, o topo do Chimborazo está cerca de 2 quilômetros mais próximo do espaço do que o cume do Everest. O Everest é basicamente aquele colega que ganha promoção porque sabe se posicionar melhor na foto, enquanto o Mauna Kea faz o trabalho pesado no subsolo. Número 7. A regra dos 5 segundos. Todos nós já fomos praticantes dessa ciência de botequim. Um pedaço de chocolate cai no chão, você o resgata em tempo recorde, sopra de leve para espantar os espíritos malignos e declara que, como não se passaram 5 segundos, as bactérias ainda estavam calçando os sapatos e não tiveram tempo de subir na comida. É uma regra social conveniente, mas para a microbiologia, ela é pura ficção. Bactérias não têm cronômetros, não são educadas
e, infelizmente, conseguem se mover em velocidades que fariam o Usain Bolt parecer uma tartaruga com artrite. Cientistas da Universidade de Rutgers decidiram testar isso seriamente e descobriram que a transferência de bactérias é instantânea. No momento em que a comida toca o solo, ela já está colonizada. O que realmente importa não é o tempo, mas a umidade da comida e a superfície do solo. Uma fatia de melancia caindo em um piso de cerâmica úmido é um ímã de germes imediato, enquanto um biscoito seco em um tapete limpo pode sair quase ileso. O tempo de contato aumenta a contaminação, sim, mas a festa microbiana começa no milissegundo zero. Número 6. Einstein reprovou em matemática. Esta é a mentira favorita de todo estudante que acabou de tirar uma nota baixa na prova. A ideia confortante de que até o maior gênio da humanidade, Albert Einstein, era um fracasso escolar em matemática. É uma narrativa linda de superação, mas tem um pequeno problema. Ela é completamente falsa. Na verdade, quando Einstein viu um artigo de jornal contando essa história em 1935, ele caiu na risada e comentou que aos 15 anos já dominava o cálculo diferencial e integral. Ele não era apenas bom, ele era um prodígio que estudava física de nível universitário enquanto seus colegas ainda estavam tentando entender geometria básica. A confusão surgiu por causa do sistema de notas da Suíça, onde Einstein estudou. Em um determinado ano, a escola inverteu a escala. O número 6, que antes era a pior nota, passou a ser a melhor. Como os historiadores viram um monte de 6 no boletim dele, assumiram que ele era um aluno medíocre, quando, na verdade, ele estava gabaritando tudo. Ele só teve problemas com matérias de humanas e línguas, porque tinha o temperamento de alguém que preferia discutir o tecido do espaço-tempo a decorar declinações em latim. Se você foi mal na prova de álgebra hoje, sinto dizer, mas não pode usar Albert como desculpa. Ele teria resolvido seu teste durante o café da manhã. Número 5. Capacetes vikings com chifres. Se eu pedir para você desenhar um viking agora mesmo, você provavelmente vai esboçar um sujeito brutamontes com uma barba trançada e um capacete ostentando 2 chifres imensos saindo pelas laterais. É uma imagem icônica, mas historicamente falando é um desastre de design. Imagine por um segundo que você é um guerreiro nórdico em uma batalha frenética. A última coisa que você desejaria é ter 2 ganchos gigantes acoplados à sua cabeça, prontos para que o inimigo prenda um machado ou uma espada neles e quebre seu pescoço com uma facilidade invejável. Na vida real, os capacetes vikings eram simples, arredondados e sem adornos, feitos para fazer as lâminas deslizarem, não para oferecer suporte a decorações bovinas. A culpa por esse equívoco estético recai sobre os figurinistas de ópera do século XIX. Em 1876, durante a encenação da famosa tetralogia O Anel do Nibelungum de Wagner, o figurinista Carl Emil Doppler decidiu que os personagens precisavam de algo barbárico e imponente. Ele se inspirou em achados arqueológicos de povos muito mais antigos, da Idade do Bronze, que usavam chifres apenas para rituais religiosos e os colou na cabeça dos vikings. A cultura popular adorou o visual e nunca mais o abandonou. Basicamente, os vikings reais eram muito pragmáticos para lutar, parecendo um anúncio ambulante de churrascaria de estrada. Número 4. Celulares em postos causam explosões. Você está lá esperando o tanque encher e decide dar aquela olhadinha rápida no feed. De repente, uma placa de metal amarela te olha com julgamento silencioso, sugerindo que seu vídeo de gatinho pode transformar o posto em um cenário de filme do Michael Bay. Esse medo é uma herança neurótica dos anos 90, quando os celulares eram tijolos com baterias instáveis, que em teoria poderiam soltar uma faísca. Para um posto explodir por causa de um smartphone, uma série de milagres improváveis precisaria acontecer simultaneamente. Primeiro, o ar teria que estar na concentração exata de vapor de combustível. Segundo, a bateria do seu celular teria que entrar em um curto-circuito catastrófico, exatamente naquele segundo. A ciência, através de programas como os Caçadores de Mitos e diversos institutos de tecnologia, já tentou e falhou miseravelmente explodir postos usando sinais de celular ou baterias em curto. O verdadeiro perigo é a eletricidade estática. Sabe aquele choquinho que você toma na maçaneta do carro? Se você entrar e sair do veículo repetidamente, pode carregar seu corpo com energia estática suficiente para gerar uma faísca real ao tocar na bomba de combustível. O celular é apenas o bode expiatório da indústria para garantir que você preste atenção no que está fazendo e não derrame gasolina no sapato enquanto assiste dancinhas. Seu celular é perigoso para o seu cérebro e para a sua produtividade, mas para o tanque de combustível, ele é tão inofensivo quanto um porta-copos. Número 3.
O fruto proibido era uma maçã. Se você for até o Louvre ou abrir qualquer livro de arte renascentista, vai ver Adão e Eva petiscando uma bela maçã gala, provavelmente orgânica e bem brilhante. Mas se você tirar o pó da sua Bíblia e procurar no texto original da Gênesis, terá uma surpresa. A palavra maçã não aparece em lugar nenhum. O texto refere-se apenas ao fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, como essa fruta específica se tornou a maior vilã da dieta humana? A culpa é de um trocadilho linguístico digno de um tiozão do pavê do século IV. Quando São Jerônimo traduziu a Bíblia do hebraico para o latim, ele se deparou com a palavra malus. Em latim, dependendo do contexto, malus pode significar maçã ou pode significar mal. Ele provavelmente achou que seria uma jogada de mestre literária unir o pecado original ao lanche da tarde. Além disso, artistas europeus escolheram a maçã simplesmente porque era a fruta mais visualmente reconhecível e comum na região deles. Se a Bíblia tivesse sido ilustrada por povos do Sudeste Asiático, talvez o símbolo da queda da humanidade fosse uma manga ou um durião. Outras teorias teológicas sugerem que o fruto real poderia ter sido um figo, uma romã ou até mesmo um cacho de uvas. No fim das contas, a maçã levou a culpa pelo maior erro da história só porque alguém resolveu fazer um trocadilho fonético em latim. Número 2. As estações ocorrem pela distância do Sol. Imagine que você está em uma churrascaria e acredita piamente que o motivo de estar suando é porque o garçom passou a 2 metros da sua mesa, quando na verdade é porque você decidiu sentar abraçado à churrasqueira. Muita gente acredita que o verão acontece porque a Terra, em sua órbita levemente elíptica, resolve dar uma chegadinha mais perto do Sol. Faz sentido na teoria. Mais perto da lareira, mais calor. O problema é que se fosse assim, o mundo inteiro teria verão ao mesmo tempo. E eu garanto que enquanto você está derretendo no Rio de Janeiro, tem alguém no Alasca tentando não virar um picolé humano. A verdade é que a distância da Terra em relação ao Sol varia cerca de 5 milhões de quilômetros ao longo do ano. Parece muito, mas para a escala do sistema solar, isso é basicamente um erro de arredondamento. O que realmente manda no seu bronzeado é a inclinação do eixo da Terra, que fica em torno de 23,5 graus. Durante o verão, o seu hemisfério está inclinado em direção ao Sol, o que faz com que a luz solar atinja a superfície de forma muito mais direta e concentrada. No inverno, o seu lado do planeta está inclinado para longe, e os raios solares chegam de raspão, espalhando a mesma energia por uma área muito maior. É uma questão de ângulo de ataque, não de proximidade espacial. Basicamente, as estações existem porque a Terra é torta, e você aí achando que o Sol estava carente e querendo um abraço. Número 1. O mapa da língua. Puxe pela memória. Aquela aula de ciências onde o professor mostrou um diagrama da língua dividido em zonas coloridas. O doce ficava na ponta, o amargo no fundo, o azedo e o salgado nas laterais. Parecia tão organizado, tão lógico e é tão falso quanto uma nota de R$3. A ideia de que diferentes partes da língua são responsáveis por sabores específicos nasceu de uma tradução porca feita em 1942, de um estudo alemão de 1901. O pesquisador original apenas notou pequenas variações na sensibilidade, mas o tradutor decidiu que seria mais legal criar um mapa rígido. A realidade biológica é muito mais caótica e democrática. As papilas gustativas, que contêm os receptores de sabor, estão espalhadas por toda a língua e até pelo céu da boca e garganta. Cada uma dessas células é perfeitamente capaz de detectar todos os 5 sabores básicos: doce, salgado, azedo, amargo e o novato, umami. Se você colocar um grão de sal na ponta da língua, a suposta zona do doce, eu garanto que você vai sentir o salgado imediatamente, a menos que seu sistema nervoso tenha pedido demissão. Basicamente, sua língua é um sensor multitarefas de alta performance, e esse mapa é apenas um legado de alguém que não sabia falar alemão direito. E você, já passou por alguma situação em que descobriu que uma verdade absoluta que você defendia era apenas um mito bem contado? Ou talvez você tenha tentado a regra dos 5 segundos e o resultado não foi muito higiênico? Deixe sua experiência aqui nos comentários. Vamos ver quantos de nós fomos enganados pelas mesmas histórias.